Olá para você, eu sou Alex Evans e está no ar mais uma entrevista do programa Papo Entre Nós. E hoje a minha convidada é uma biomédica esteta que eleva a autoestima de homens e mulheres com seus procedimentos estéticos que são reconhecidos pela qualidade e responsabilidade. Estou falando dela, a doutora Ana Lima, que está aqui comigo para bater esse papo entre nós. Tudo bem, doutora? Como é que tá? Tô bem, prazer. E você? O prazer é todo meu. Eu tô ótimo, tô feliz, tô contente de ter conseguido te trazer aqui pra gente bater esse papo, né? Eu também estou super feliz de estar aqui, né? A gente já teve umas outras entrevistas, foi muito legal. Eu tenho certeza que essa também vai ser sensacional. Vai ser, já tá sendo. Já está sendo. É verdade. Bom, pra gente começar a falar sobre sua vida, carreira, pra gente descobrir, desbravar a doutora Ana Lima, né? Eu queria saber como foi que você entrou nesse universo da estética, né? Como foi que você se tornou a doutora que é hoje? Certo, olha, eu desde criança já gostava muito, né, e ficava olhando aquelas mulheres todas maquiadas, bem vestidas, e eu tive uma infância bem complicadinha, né, então não tinha muito acesso às coisas assim, de maquiagem, né, então assim, eu sempre gostei. Aí quando eu me tornei adolescente, aí eu fui mãe do meu primeiro filho, fui fazer um curso de maquiagem, foi ali que tudo começou. Sei. Aí eu falei, nossa, eu levo jeito pra isso. Aliás, você leva jeito pra mudar a estética também da pessoa, seja na maquiagem, com procedimentos estéticos, né? Não é uma responsabilidade. Olha, eu acho que é uma responsabilidade. Não vou nem perguntar, porque eu acho que é. Não, com toda é uma certeza. Responsabilidade mexer com a autoestima da pessoa, da mulher inclusive, né? Principalmente. Só que hoje em dia os homens, eles estão muito vaidosos, Sim. eles procuram muito mais do que as mulheres, viu? É, né? Tá tendo uma procura muito Eu grande. que o diga, né, masculina. doutora? Eu que o diga. Eu sou o exemplo do que ela tá dizendo. Meu paciente, né? É verdade. A gente se conheceu assim também, o Alex, né, me procurou por um devido procedimento e a gente acabou se apaixonando um pelo outro verdade. e ficamos. É verdade, foi paixão à primeira vista, né? Foi, Amor à primeira vista. foi. Amor à Mas hoje, como foi que você percebeu essa mudança da procura de um público, né? Porque a gente sabe que muito da mulher que procura seus trabalhos, mas hoje também os homens, né? Como você citou, como que você percebeu essa mudança de público? Olha, eu acredito que foi uns 2 anos pra cá que teve essa mudança, né? Porque assim, antigamente as mulheres iam com os maridos, o marido levava as esposas as namoradas, né? E ficavam lá, às vezes ia fazer qualquer outras coisas. Hoje em dia não. Eu até tive um episódio bem legal que a mulher levou o marido pra fazer botox comigo. Aí, tá vendo? Você acredita? Assim, ela não fez. A mulher não fez o procedimento, ela é minha paciente de outros procedimentos, ela fez uma microblend comigo, né, a sobrancelha, e o marido foi pra fazer o botox comigo. Então, assim, eu achei muito legal, né, porque antigamente tinha muito isso, estética só é coisa de mulher. E não é, estética não é só coisa de mulher, né? O homem está procurando muito também esse universo, né, que é a estética. E poder transformar, porque querendo ou não, às vezes o homem, ele tem a autoestima dele e você acaba elevando um pouco mais, né? Você mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho ali, a hora que você vê, você conseguiu mudar a pessoa pra melhor, lógico, né? Claro. Porque tem muitos casos também que chega, né, para mim, de procedimentos que não deram muito certo. Então daí a gente tem que estudar aquele caso, refazer do começo tudo de novo, então dá um certo trabalhinho. E eu comento, a minha pergunta inclusive foi a motivada pelo seguinte fato de que muito se diz hoje do homem que é o metrosexual, né? Sim. E que antigamente essa palavra tinha até um sentido meio que preconceituoso, que hoje já não tem mais. Exatamente. Hoje o homem que é o metrosexual e carrega ele deve ver como um elogio. Um elogio, né? É que antigamente, eu mesmo, né? O meu pai era um homem muito assim, preconceituoso nessas partes. Então, a primeira vez que eu passei uma maquiagem, ele me deu uma chinelada. Sim. Te condenou. Não, me condenou. Aí, assim, eu olhei para aquilo e falei, nossa, então, eu já via como uma coisa ruim, né? Eu falei, nossa, mas será que maquiagem é coisa assim, né, de mulher
Aquelas mulheres que eles falam, uma mulher qualquer. E não é, hoje em dia mudou muito esse padrão. Então é muito assim, gostoso você ver alguém que se cuida, uma mulher bem vestida, Sim. uma mulher com uma unha bem feita, com cabelo bem feito, né? Apesar do dia a dia, tem muitas mulheres, né, mães mesmo, que você olha assim, elas conseguem cuidar melhor da casa quando elas estão com a sua autoestima, né? Com a sua autoestima. Então, assim, quando elas conseguem fazer uma unha, quando elas têm um momento delas, né? Então, isso é muito importante hoje em dia. Que bacana, eu acho legal a gente falar sobre isso, porque inclusive na sua clínica, né? Posso chamar assim, clínica ou consultório? Sim. Não, consultório, clínica. Na sua clínica tem até um procedimento muito legal, muito bacana, que eu acredito que eleva e enaltece ainda mais a autoestima da mulher que acabou de ser mãe, que é o clareamento das estrias. Isso, né? é um tratamento de estrias, né? Sim. É um tratamento no qual a gente coloca, né? É depositado um tom da cor da pele da pessoa, trazendo a normalidade daquele tecido, daquela região. Então, o que acontece? Quanto mais sessões, a gente consegue recuperar uns de 80% a 90% daquela região, principalmente a flacidez, que é muita coisa, né? Então, hoje em dia, a procura é muito grande, inclusive de homens também, que acabou emagrecendo ou fez uma cirurgia, né? E quer esconder as estrias, porque as estrias nada mais do que algo que esticou, né? Então, o corpo, ele não seguiu bonitinho todos os padrões, então ele acaba esticando a mais, né, do que o corpo comporta. Sim. Então é onde que dá as estrias. Então tem vários tipos de estrias. Então tem as mais escuras, tem as brancas, roxas, as vermelhas. Então eu tô falando por cor, que daí o pessoal entende melhor, né? Então, e você poder devolver já na primeira sessão, dá um resultado assim muito satisfatório. Eu tô com uma noivinha agora, a gente vai estar na segunda sessão dela, que ela tá fazendo pro casamento, gente. Então, assim, ela tinha nas costas, né? E a primeira sessão foi assim algo que ela falou: poxa, eu não imaginava que ia dar tanto resultado. Sim. E eu acabo assim conversando com a pessoa, porque às vezes a pessoa fala assim: uma sessão, gente, uma sessão só, ela não vai fazer milagre. Ela vai dar uma certa diferença, mas assim, na terceira sessão fica perfeito, fica algo assim que você fala: poxa, nem tinha estrias ali, né? Agora tem casos que até 5 sessões, mas quanto mais... Às vezes até mais? Ou até mais. Mas assim, 5 sessões foi o máximo que eu já fiz, né? E tem aquela reconstrução de auréola também, pra quem teve câncer, pra quem fez mamoplastia. Então tem a reconstrução pra quem teve o câncer mesmo, essas mulheres que teve a perda. Então a gente faz a reconstrução, né? E poder devolver a autoestima, poder devolver algo assim que a pessoa olhava no espelho e não gostava nem de se olhar, e agora ela se olha, é muito gratificante. Claro. Então esses procedimentos não é só em quem teve um problema de saúde, como as pessoas também que fez algum tipo de cirurgia plástica, né? Pra acabar trazendo autoestima, né? E às vezes o médico tem que remover um pouco mais aquela parte, ou tem pessoas que vai fazer uma mamoplastia e dá uma necrose naquela parte, que dá uma rejeição da prótese, ou tem pessoas que nem usam prótese, mas o corpo acaba tendo, né, sofrendo essa rejeição. Claro. De um procedimento cirúrgico. Então entra a gente reconstruindo, trazendo a autoestima da mulherada. É verdade, isso é muito importante, muito bacana, sim, né? Sim. Porque eu não tenho como mensurar, doutora, mas eu acho que você sim, né? Quando você termina um procedimento que eleva a autoestima da mulher, né? O sorriso que a pessoa tem de volta no rosto dela, né? Você já parou pra pensar nisso? É algo que a gente, na hora que está fazendo o procedimento, que você finaliza, você olha, poxa, o quanto você mudou, na hora assim a gente não tem noção do quanto você vai mudar a vida daquela pessoa, sim, né? E você acaba assim transformando a vida dela e devolvendo a autoestima, ela poder se olhar no espelho novamente, ela poder namorar com as luzes acesas novamente, porque acontece muito disso, né? Então é gratificante e o legal é que quando termina o procedimento se pega a paciente chorando e eu chorando também do outro lado, porque é algo que você olha assim e fala, dever cumprido. É verdade. Então
é muito além do que só um procedimento estético. Você tá até emocionada. Ela tá emocionada aqui. A gente acaba se emocionando. Não tem como, é vidas, né? É verdade. A gente mudar vidas é algo gratificante. Não, e assim, a nossa relação veio da confiança que eu senti, porque a gente não se conhecia. Foi. Eu vi uma propaganda na internet e falei assim, poxa, olha que bacana. Onde eu tive a oportunidade de mudar a tonalidade dos meus lábios, né? Que era uma coisa assim que eu não gostava, não me agradava muito. E a partir desse trabalho que a doutora fez, eu conheci os outros procedimentos que ela já fazia, que foi inclusive o procedimento de microblending. Isso, microblending na sobrancelha. E que mudou. E que mudou. E era algo que você já tinha um certo trauma. Por quê? Trauma de 7 anos. Algo que você já tinha entregado a sobrancelha na mão de uma outra profissional, acabou não dando muito certo e você tinha esse medo, né? E pra mim conquistar a sua confiança foi aos poucos, né, gente? Então foi nos lábios primeiro. E daí eu falei, Alex, olha, o seu rosto ele é muito bonito, mas vamos dar uma melhorada na sobrancelha. Aí eu fui construindo, né, na cabeça dele que realmente iria ficar bom e graças a Deus ficou ótimo, né, Alex? Ficou muito bom. Então assim, isso é muito gratificante. A mudança foi nítida, assim, pra melhor, né, a melhoria. Sim. E eu ficava todo, assim, eufórico no consultório, né? Ai, como é que vai ficar? E ela foi desenhando tudo certinho, me explicando passo a passo o procedimento, o processo todo. E foi aí, felicidade. Mudou, assim, devolveu um sorriso que eu não tinha, né? Uma confiança, inclusive de deixar uma outra pessoa mexendo no rosto, que só a doutora agora mexe. Ninguém mais põe a mão, né? Então, assim, mudou de fato, assim, a minha autoestima também com relação aos procedimentos que eu pude fazer ali, né? De livre, espontânea vontade e de confiança. E fora a praticidade que isso te trouxe no dia a dia, né? Então, assim, os lábios do Alex uns lábios, assim, que dá aquela cor de vida, não tem aquela coisa, quem olhar nem fala que você fez. Não fala. Porque é algo natural, é algo que a pessoa olha, nossa, que lindo os lábios dele, né? A sobrancelha também, a mesma coisa. Então, assim, eu converso muito com os pacientes para realmente saber o que eles buscam, né? Através da nossa conversa, aí sim eu posso executar da melhor forma possível o trabalho, né? Sim, a técnica para realizar, né, o procedimento e fica maravilhoso. É verdade. Mas, doutora, me conta uma coisa. Tem muita gente que te procura para resolver ou para consertar o problema causado por outro profissional? Bastante. É um pouco perigoso? É assim, o que eu falo? Você tem que estudar e você tem que saber o que você está fazendo. Porque, assim, tudo na vida é perigoso, gente. É verdade. Né? Tudo. Você atravessar uma rua é perigoso. Então, assim, eu não vou... Um belo exemplo. Sim, eu não vou colocar aqui, não faça, que é perigoso. Não faça assim, se o profissional sabe o que tá fazendo, gente, é válido. Tem muitas pessoas que ficam maravilhosas, né? Tem uns antes e depois aí, incrível. Só que, assim, tem que ter cautela. Porque muitas vezes, o que acontece, Alex? As pessoas, elas querem buscar preço. E dependendo do procedimento, a gente não trabalha com preço, né? A gente trabalha com qualidade. Eu mesmo trabalho com qualidade. Tem mês que dá pra dar um desconto, né? A gente faz uma promoção. Então, assim, eu tô sempre colocando, olha, gente, isso tá na promoção. Então, é algo que é um produto bom, que a gente conseguiu com um preço um pouco mais em conta para poder trazer essa praticidade, essa satisfação para os pacientes. Então, é válido quando você faz com um profissional que realmente estuda, sabe o que está fazendo, pode ter certeza, 90% dos casos que dá errado é pessoas que não estudou para estar executando aquele determinado procedimento. E é difícil lidar com um cliente que chega para você, né? Um paciente que chega para você e fala assim, eu quero em mim a boca da Angelina Jolie. Ou eu quero em mim o narizinho da Monique Evans. Eu quero em mim a bochecha da atriz mais bonita da TV. Então, o que acontece? Cada rosto, cada face é única. Então, por mais que você quer parecer com uma determinada pessoa, por mais que você faz plástica, você não vai ficar igual àquela pessoa. Os traços podem sim trazer algo que vai lembrar aquela determinada pessoa, né? Uma semelhança, mas assim, nada que vai falar, nossa, é idêntica. Não tem como, porque o seu formato de rosto é diferente, né? Tem isso, a sua cor é diferente, os seus traços, então, por mais que a pessoa venha, que acontece muito, olha, eu quero ficar com essa boca, aí você olha pra pessoa, a boca dela tem uns lábios muito finos, não tem como deixar aqueles lábios
com 5 ml, gente, isso vai ficar feio. E eu não faço algo só para satisfazer o paciente. Eu faço algo que a pessoa vai olhar e vai falar, tá bonito, porque é o meu nome que tá ali, entendeu? Aí é a questão da responsabilidade. Isso, é a questão, porque assim, aqui a gente não tá falando só sobre os valores, só sobre o dinheiro, a gente tá falando sobre a ética profissional também, entendeu? É a pessoa olhar e falar, nossa, que lindo, porque às vezes a pessoa que gosta de você, pra não te magoar, vai falar, nossa, Alex, tá lindo. Só que geralmente não tá bonito, é algo que a pessoa falou só pra te agradar. E eu não tô ali só pra agradar o meu paciente, eu tô ali também pra fazer o que é certo, né? Eu, como profissional, eu tenho que ter total consciência e executar um trabalho de excelência, bem feito e com responsabilidade, porque é uma vida que tá ali. Claro, é verdade. E hoje em dia também, doutora, tem um procedimento que se chama a micropigmentação capilar, né? Porque a gente sabe que hoje tem também o tratamento capilar. Sim. Mas a micropigmentação diferencia do quê? A micropigmentação capilar é quando a pessoa tem uma falha, né, num determinado local e ela não vai passar por cirurgias para fazer um implante capilar. Certo. E daí entra a parte do desenho, né? Então a gente simula fios naturais com desenhos e fica muito próximo do natural. Então, quem é calvo, né? As pessoas também que têm a barba falhada, é pouca coisa, então a gente consegue dar volume, disfarçar aquela região, né? Projetar fios, como se fossem fios naturais naquela região. E tem uma outra coisa também, doutora. Agora eu vou pôr fogo no parquinho, né, porque a gente precisa comentar. Existem pessoas, né, que eu falo, fiz procedimentos estéticos, não sei o quê. Mas eu não quero ficar com a cara da Gretchen, né? A Gretchen se tornou uma referência do que a gente não deve fazer. Né? Você acredita que a Gretchen já perdeu a mão? É muito excesso, né? Nós pecamos muito pelo excesso. Por quê? Eu acredito que pra ela, se tá fazendo bem pra ela, os demais... Aí não importa. Não, entendeu? Porque a Gretchen também, ela tem a microcapilar. Tem. Né? Ela tem. E é algo assim que não resolveu muito no caso dela. Eu, particularmente, achei feio, tá? Porque é algo assim, é isso que você tem que saber entender, o que vai ficar legal e o que não vai ficar bom pro seu paciente. Porque esse é o nome que tá ali. Inclusive, ela usa até perucas, né? Usa. Então assim, a micro ali, ela não fez muita diferença na vida dela. Eu acho que acaba atrapalhando, porque vai chamar mais atenção para aquele local ainda. Entendi. Por isso que tem que... Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? A Gretchen, igual o rosto, ela mexeu muito no rosto dela também, né? Então, eu acho que cabe muito do profissional, porque vai ter uma hora ali que não vai dar bom. Entendi. Aí vai dar umas intercorrências, e aí, como é que faz? Mas, assim, é muito procedimento em pouco tempo, né? Isso é verdade. Tem muitos procedimentos. Hoje, qual é o tempo necessário para um procedimento e outro? Né? Por exemplo, se uma pessoa vai e faz uma sessão de Botox, qual é o tempo necessário que ela vai precisar voltar ali para retocar? Tá. Depende muito de cada organismo, de cada pessoa, né? Do dia a dia dela, se ela treina, se ela não treina, mas geralmente de 6 meses a um ano. Né? É o correto. É um tempo bom, Porque o pessoal acha que, eu vou fazer Botox, eu vou ficar com aquela cara toda esticada. Não é assim. Tem os pontos certos, você conversa com o seu paciente pra entender o que ele tá buscando. Eu tenho Botox, eu não tô com o rosto todo paralisado, entendeu? Então, assim, é algo que dá pra você se trabalhar, né, de maneira sutil, mas quanto mais sutil, menos tempo daí você vai ter. Então, você vai ter um tempo menor, né, pra tá fazendo o retoque. Então, às vezes, a cada 3 meses. Então, depende muito da quantidade que você vai querer fazer mesmo, do procedimento. Para o Botox, inclusive, existe uma contraindicação, que já estou na consulta, né? Existe alguma contraindicação? Você não pode fazer isso após a sua sessão de Botox? Geralmente, a gente pede para não treinar, né? No primeiro dia, não ficar abaixando a cabeça. Então, assim, é uma coisa super tranquila. Certo. Dá para levar uma vida normal. Tranquila. Sem muitos excessos nas nossas atividades. Mas isso só o primeiro dia, tá? Nada assim dos outros dias, eu não vou poder abaixar a cabeça, eu faço academia. Nada a ver, é só o primeiro dia mesmo. Pegar água quente no rosto. Não. Tudo tranquilo. É tranquilo. Que bacana, sensacional. E, por exemplo, existe a possibilidade do rosto da senhora Maria Odete, vulgo Gretchen, voltar a ser o que era antes? Existe como retirar
tudo que ela fez? Se ela retirar tudo que ela fez, aí ela vai ter que fazer uma cirurgia plástica, né? Que é pra puxar aquela pele. Porque conforme você vai colocando, é isso que muitas pessoas não têm a noção. Lá tem muitos produtos, então ela teria que remover todos aqueles produtos e ia ficar excesso de pele. Porque a pele esticou. Quanto mais produto você vai depositando o ácido hialurônico, né? A pele ela vai esticando. Quando você faz a retirada, vai ficar muito flácido, então ela vai ter que fazer uma plástica para puxar toda aquela parte, né, que esticou. É isso que as pessoas têm que entender, né? Quando a pessoa faz um procedimento com ácido hialurônico, a pele tende a esticar. E quando, por exemplo, a Gretchen vai retirar todo aquele procedimento, a pele dela vai ficar flácida, então ela teria que fazer uma cirurgia, né, para esticar tudo novamente. E as pessoas têm que ter esse entendimento que quando elas fazem um procedimento com ácido hialurônico, eu vou fazer a mandíbula e o queixo, né? Aquela pele vai esticar. Com o tempo lá de 6 meses a 1 ano, aquele produto, ele vai dissolvendo. A pele, ela vai ficando flácida. Então, por isso que a pessoa fala, mas eu tô envelhecendo. Não, é o produto que tá saindo e a pele tá ficando mais flácida. Então, há necessidade, é isso que as pessoas têm que entender, que há necessidade de fazer os retoques, né? 6 meses a 1 ano, vai depender muito do seu organismo. Entendi. Existe algum procedimento que você não faria? PMMA, colocação de PMMA. Isso é perigoso. É muito perigoso. As pessoas, elas falam, mas tá caro, né? Fulano tá cobrando mais barato. Tem que ter certeza que não é PMMA, porque é um produto muito perigoso, né, de se usar. É quase o que matou a André Surak, não foi? Eu Quase acho que tirou foi a o que vida matou dela. ela. Foi o que matou o PMMA. Que tá lá dentro ainda, Sim, né? porque o nosso corpo ele não absorve aquilo lá. Já o ácido hialurônico, o corpo absorve, né? Então, o PMMA não, é um plástico, é duro aquilo, né? Então, não tem como o corpo absorver. É um corpo estranho, né? Então, o corpo acha que tem que jogar aquilo fora. É onde vai dando as infecções, a pessoa vai pro hospital, aí pega mais bactéria hospitalar. Então, assim, junta tudo, né? É verdade. Então, Bem lembrado, isso é verdade. É um produto perigoso, perigoso. né? É muito barato, nossa, é muito barato. É barato, é por isso que as pessoas têm facilidade de encontrar no mercado. Exatamente. Que não é correto. E mais uma coisa que eu queria pautar aqui também, a pessoa acha que 1 ml de ácido hialurônico é muita coisa. Não é pouquíssimo, assim, não vai fazer milagre só 1 ml, vai dar uma mudança significativa, mas não, igual a pessoa quer aqueles lábios de Angelina Jolie, né? Não, com 1 ml, esquece, você não consegue. Não terá. Então, não terá. Muitas vezes a pessoa fala, eu quero 1 ml porque eu acho que é muita coisa 1 ml. É que assim, a pessoa ela não tem noção do quanto realmente 1 ml. É muito pouco, é bem pouquinho. Pega um sachê, sabe aqueles sachê de ketchup? Pega o sachê, divide no meio e corta ele no meio. É aquilo lá, metade da metade. Metade da metade da metade. Metade da metade da metade, então é muito pouco. É só para as pessoas terem uma certa noção. E doutora, a primeira vez que a gente bateu um papo, né? Já estive no seu consultório diversas vezes, já estive no novo. Inclusive, eu queria que você deixasse o novo endereço, né? Como que as pessoas encontram o seu consultório, quiser marcar uma consulta, um agendamento, faz como? Estamos localizados na rua Barão do Rio Branco, 1232, Centro Salto. Olha que bacana. Do lado da padaria Aliança. Sim, conheço. Maravilhosa aquela padaria, gente. É Recomendo. perfeita. É verdade. Eu quero deixar o espaço aberto também pro Instagram, né? Telefone, se alguém quiser fazer um agendamento, contato, como é que faz? O telefone é 19 989 30 254 ou pelo 11 932 91 8586. Perfeito, tá tudo aqui embaixo pra você. Se interessou, já corre lá, faz o seu agendamento, faz a sua consulta com a doutora Ana, que vai ser sensacional. Eu atesto, viu, pessoal? Não sei nem se eu posso, porque eu não sou doutor, mas eu sou paciente, eu posso sim. Você pode falar. Eu posso, né? Eu sou o exemplo do que deu Você é o certo. exemplo. Que bacana isso. Mas, doutora, chegando aqui ao final da entrevista, obrigado pela presença. Eu que Foi maravilhoso. Muito bom. Sucesso pra você na sua vida, Obrigada, carreira, muito pessoal, obrigada. profissional. E olha, em breve tô lá de novo, hein? Amanhã. É verdade.
Então, olha, pessoal, é assim que a gente encerra a entrevista aqui com a doutora Ana Lima, tá bom? Vamos ficando por aqui, mas antes eu preciso pedir pra você não se esquecer de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal se não tiver inscrito, tá bom? É tudo muito importante para o nosso crescimento. Então agora eu fico por aqui. Um beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.